Essa é a segunda parte do vídeo sobre domínio de funções. E não é exatamente essencial que você tenha assistido toda a parte 1, mas o que é essencial é você estar confortável com o conteúdo da parte 1, que são aquelas duas restrições de domínio de função que dizem que você não pode dividir por zero e não pode tirar uma raiz de índice par de números negativos. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre outras restrições de domínios de funções e todas as restrições que a gente vai falar nesse vídeo têm a ver com função logarítmica. A gente começa aqui olhando para o desenho de várias funções logarítmicas diferentes, para olhar como exemplo. Você vê que elas são todas muito parecidas, né? Em termos de domínio, que é o que mais nos interessa falar nesse vídeo, o domínio de todas essas funções é igual. É só o lado direito do plano cartesiano, ou seja, também não tem valores de x negativos entrando no domínio de funções logarítmicas. Isso é parecido com o que aconteceu com as raízes de índice par, mas a diferença está no zero, tá? Os números negativos não entram no domínio de nenhuma das duas, mas o zero entra sim no domínio de raízes de índice par e ele não entra no domínio de funções logarítmicas. Como a gente pode observar isso no desenho das funções, é porque para essas funções logarítmicas que a gente está olhando aqui, quando o x vai chegando perto do zero, a função está indo embora. Algumas delas estão indo para cima, outras estão indo para baixo. Isso se chama assíntota vertical. Eu acho que eu cheguei a usar esse vocabulário na parte 1 do vídeo. E lembrando que a função da raiz quadrada que a gente olhou naquele vídeo, ela não fazia isso, né? O x ia chegando perto do zero e o y ia chegando perto do zero também, porque o ponto 0, 0 fazia parte do gráfico da função raiz quadrada de x, porque raiz quadrada de zero é zero. Mas no logaritmo isso não acontece. Então dá uma olhada como que eu vou escrever a frase da restrição de uma forma ligeiramente diferente. Olha para a diferença sutil aqui, pessoal. Em vez de escrever que não pode o negativo, dessa vez eu escrevi que só pode o positivo. Então, são frases muito parecidas, tá? É compreensível se você estiver achando que é a mesma coisa dita de duas formas diferentes. Mas não é a mesma coisa, não. E a diferença está justamente no zero. Porque o zero ele não é considerado nem positivo e nem negativo. Então, quando eu digo sobre a raiz quadrada que não pode tirar a raiz dos negativos, eu não falei nada sobre o zero, ou seja, o zero pode sim. Mas quando no log eu falo que só pode os positivos, isso não inclui o zero, então significa que o zero não pode no log. E eu sei que no vídeo 1 eu mencionei alguma coisa parecida com isso sobre refrasear a forma como as regras estão dadas, para você tomar cuidado com a forma como você decora. Às vezes você decora uma outra frase diferente da que foi dita, que você acha que é a mesma frase, mas que na verdade não é, tá? Então tenta muito não refrasear. Eu sei que regra é regra, você vai precisar decorar, né? Não tem muito como fugir disso, mas tenta decorar do jeito certo, tá? Porque os detalhes são importantes. Agora, voltando aqui a olhar para o desenho dos vários exemplos de função logarítmica que eu estou te mostrando, a única coisa que muda entre essas diversas funções é a base, tá? Todas elas são log de x. Então, a gente pode ver coisas que todas elas têm em comum. Uma delas é o domínio, que a gente já falou. Outra coisa que todas elas têm em comum é que log de 1 é zero, porque todas essas funções estão passando pelo ponto 1, 0. Então, está aqui mais uma ilustração do fato de que log de 1 é zero em qualquer base. Mas tem coisas diferentes entre essas funções também, né? A vermelha e a azul são funções crescentes. A verde e a roxa são funções decrescentes. Isso acontece porque a vermelha e a azul têm bases que são números grandes e a roxa e a verde têm bases que são números pequenos, onde grande e pequeno aqui significa maior ou menor do que 1. Essa diferença entre a função logarítmica ser crescente ou decrescente, dependendo da base, eu já falei bem mais sobre isso no meu vídeo sobre inequações, tá? Porque lá é importante saber se a função é crescente ou decrescente. Aqui, para achar o domínio, isso não é tão importante, não. Só estou mencionando porque eu estou vendo isso no desenho. Agora, o que é importante é que tem bases que são maiores do que 1, tem bases que são menores do que 1, porém maiores do que 0, mas não tem nenhuma base negativa
também não tem base 0 e também não tem base 1. Enquanto a gente está só olhando para 4 exemplos arbitrários de funções logarítmicas, essa observação parece irrelevante para domínio de função. Mas ela vai se tornar relevante porque para calcular domínios de funções mais complicadas, o meu x pode estar na base do logaritmo também, né? Eu posso estar interessado em fazer a função logaritmo base x de 3. É uma função diferente dessas aqui que a gente está vendo na tela. E tem restrições sobre este x quando ele está na base de um logaritmo. Então, voltando àquele comentário que eu estava fazendo sobre a forma de escrever a frase que é a restrição, eu escrevi que a base do log tem que ser positiva. Eu não escrevi que ela não pode ser negativa. Por quê? Também não pode base 0. Então, é importante eu dizer que ela tem que ser positiva, porque isso exclui, ao mesmo tempo, exclui os negativos e exclui o zero também. Tá? Então, a base do log tem que ser positiva e tem essa outra restrição muito mais pontual de que ela também não pode ser 1. Ela pode ser 0,99, ela pode ser 1,01, ela pode chegar tão perto de 1 quanto você quiser, mas ela não pode ser exatamente 1. Todas essas restrições fazem sentido por causa da definição de log, tá? Aqui eu peguei uma coisa super genérica, mas botei o x na base, porque é disso que a gente está falando agora, e reescrevi como exponencial, que em geral a gente tem mais facilidade de entender o que está acontecendo no mundo das exponenciais do que no mundo dos logaritmos. Mas pensa o que significaria se o x fosse igual a 1. 1 elevado a b ia ser sempre 1, qualquer que fosse o valor de b. Então, se a gente levar o x igual a 1 e o a igual a 1 para a frase sobre o logaritmo aqui, o que a gente está percebendo é que log na base 1 só faz sentido de 1 e mesmo assim não faz tanto sentido assim, porque a resposta dele pode ser qualquer número. Posso dizer que log na base 1 de 1 é 3? Acho que posso, porque 1 elevado a 3 é 1. Mas também posso dizer que log na base 1 de 1 é 7? Bom, parece que sim, porque 1 elevado a 7 também é 1. E a gente não vai querer falar que uma mesma coisa, log na base 1 de 1, pode ter qualquer valor, né? Isso aí não fica legal, então a gente já exclui esse caso da base igual a 1. Log na base 1 de outro valor, por exemplo, como 3, jamais faria sentido, porque 1 elevado a b igual a 3 não vai acontecer. Ou seja, a base 1 é muito ruim por esses motivos e é por isso que existe essa última restrição aqui, tá? Que a base do log não pode ser 1. Bases negativas têm o mesmo tipo de problema. Se você quisesse, por exemplo, usar uma base menos 2 aqui no log, seria o caso de dizer que menos 2 elevado a b é igual a a. E embora isso funcione para alguns poucos números, na verdade funciona para os números inteiros, né? Menos 2 elevado a 2 é 4, menos 2 elevado a 3 é menos 8. Mas quando a gente está falando de função, a gente não quer uma coisa que funcione só para os inteiros. Porque os inteiros eles estão muito espalhados. Tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E função, a gente não quer pontos espalhados, a gente quer uma coisa contínua. Uma linha que começa e vai indo. Faz algum tipo de formato, né? Isso nunca poderia acontecer com uma base negativa no log. Porque, exceto por esses pontos que são os números inteiros, onde isso aqui faz sentido sim, porque é uma multiplicação repetida do número menos 2, qualquer outra coisa já não vai funcionar. E o exemplo mais simples de eu te dizer que não funciona é o menos 2 elevado a meio. Porque levar a meio é tirar raiz quadrada, eu estaria tirando raiz quadrada de menos 2 e eu não posso tirar raiz par de número negativo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Encontre o domínio desta função. Todo exercício de domínio, a gente tem que analisar todas as restrições que existem, ver quais estão se aplicando aqui e quais consequências elas têm para os valores de x que podem ou não entrar na função g de x que a gente está analisando. Então, como esse é um exemplo para começar o vídeo sobre log, né? A restrição de não pode dividir por zero, por exemplo, não está acontecendo aqui, porque não tem nenhuma divisão, logo não tem perigo de dividir por zero. A restrição de não poder tirar raiz par de número negativo também não está presente nessa função, porque não tem nenhuma raiz. Já a terceira restrição da lista, que só pode tirar log de números positivos, ela está acontecendo sim, porque eu tenho dois logs aqui. Esse
é um log de 3, então ele é um log de um número positivo, sempre não vai se transformar em nenhuma restrição de domínio. Mas esse aqui é um log de x mais 2, e eu estou dizendo que o log tem que ser de um número positivo, e, portanto, o x mais 2 tem que ser positivo. Então, eu anotei lá essa inequaçãozinha. É uma inequação bem simples de resolver, né? Mas vamos escrever todas primeiro para depois resolver. A quarta restrição está me dizendo sobre a base do log. Ela tem que ser positiva. Essa daqui é 3, que é positivo, então tá tudo bem. Mas essa daqui tem x. A base é 3 menos x. Então, dependendo do valor de x, isso vai ser positivo ou não. Isso é uma restrição que eu tenho que analisar sim para o domínio. Olha, a base tem que ser positiva, então o 3 menos x tem que ser positivo. E, finalmente, a última restrição da minha lista me diz que a base do log não pode ser 1. 3 não é 1, isso é bom. Mas e 3 menos x? 3 menos x às vezes é 1, sim, e não pode. Então, eu vou ter que escrever isso aqui. 3 menos x não pode ser 1. Terminei de percorrer a minha lista de restrições. Tem 3 pequenas restrições que se aplicam à minha função. Agora eu vou resolver cada uma delas separadamente. Essas respostas são o que cada restrição minha está me dando. E agora, como para um número x fazer parte do domínio da minha função, ele precisa atender não a qualquer um desses, mas a todos ao mesmo tempo, então eu preciso dar um jeito de juntar essas 3 restrições e o domínio da função vai ser o conjunto dos valores de x que atendem a todas as 3 ao mesmo tempo. E para fazer isso, a forma que eu acho mais fácil é desenhando a reta numérica, marcando nela todos os números que forem relevantes para as minhas restrições, que nesse caso são o menos 2, o 3 e o 2, mas eu tenho que marcar em ordem, né, da esquerda para a direita. E agora vamos desenhar isso aqui. X maior do que menos 2 começa aqui no menos 2 com bolinha aberta, porque não é maior ou igual, e vem vindo para a direita para sempre. X menor do que 3 começa aqui no 3 com bolinha aberta, também porque não é menor ou igual, e vai indo para a esquerda para sempre. Então, ó, antes mesmo de olhar para essa última restrição aqui, eu já sei que se eu preciso atender a essas duas ao mesmo tempo, não vai dar nem para esses números aqui e nem para esses aqui entrarem no domínio. Vai ter que ser só o intervalo de menos 2 até 3 e aberto dos dois lados. Além disso, ainda tem uma terceira restrição que me diz que o x não pode ser igual a 2. O 2 está bem ali no meião do intervalo, então eu tenho que tirar ele desse intervalo, marcando ele com uma bolinha aberta. E aí você pode escrever a resposta do seu problema traduzindo esse desenho para uma notação de conjuntos, né? Botei o intervalo aberto de menos 2 até 2, união com o intervalo aberto de 2 até 3. Agora, anota essa resposta porque eu vou apagar a função e botar uma outra muito parecida aqui para a gente fazer o segundo exemplo. Antes de apagar tudo, eu queria só fazer mais um comentário que eu provavelmente já fiz no outro vídeo, mas agora tem um monte de restrições, deixa eu fazer de novo. Para você resolver de forma bem sucedida exercícios do tipo encontre o domínio da função, a coisa mais importante é que você esteja confortável em resolver equações e inequações. Equações é muito mais comum, tem muito mais gente confortável com resolver equações do que inequações, mas ambas são muito importantes. Se você quiser, eu tenho mais 2 vídeos linkados aqui na descrição, um sobre equações e outro sobre inequações. E isso é importante porque todas essas regras ou se traduzem em equações ou em inequações. Vamos ver de que forma. Não pode dividir por zero. Se tiver um denominador, aquele número de baixo ele não pode ser igual a zero. Então, essa restrição vira uma igualdade, uma equação. Já a segunda regra, não pode tirar raiz par de número negativo. Então, se o que está dentro da raiz não pode ser negativo, então ele tem que ser maior ou igual a zero. Essa daqui já vira um maior ou igual, que é uma inequação. Próxima, só pode tirar log de números positivos, significa que o que está dentro do log tem que ser positivo, tem que ser maior do que zero. Então, isso aqui também se traduz em uma inequação,
mas é importante você saber a diferença, tá? Que essa daqui é uma inequação de maior e aquela ali é uma de maior ou igual. Para o procedimento de resolver a inequação não vai mudar nada, mas no final, na hora de desenhar a resposta, uma vai ter bolinha aberta e outra vai ter bolinha fechada. A base do log tem que ser positiva. Ah, isso aqui é a mesma coisa, vai ter que ser maior do que zero. A base do log não pode ser 1, então ela não pode ser igual a 1. Já essa daqui aparece um igual, olha, uma equação para a gente resolver. E o próximo exemplo que eu quero te mostrar é esse aqui. Ele é bem parecido com o exemplo anterior, só que é 1 sobre tudo aquilo, né? Então, ele continua tendo as mesmas restrições de domínio que a função anterior já tinha, porque o x mais 2 tem que ser positivo, o 3 menos x tem que ser positivo e o 3 menos x não pode ser 1. Todas essas restrições continuam valendo para f da mesma forma que valiam para g, porque as restrições todas funcionam de formas independentes, né? Então, não interessa se esse log na base 3 de x mais 2 estava aqui ou aqui embaixo. Não interessa. Onde quer que ele esteja, o log só pode ser tirado de números positivos, então, nesse caso, o x vai ter que ser maior do que menos 2. Só que a função f ela tem uma restrição a mais, que é a restrição de não pode dividir por zero, porque ela tem um denominador, ao passo que a função g não tinha. Então, como o denominador não pode ser zero, e esse denominador é um produto de duas coisas, isso significa que nenhuma das duas pode ser zero. Lembra que quando eu te mostrei um monte de função logarítmica, eu observei que log de 1 era zero em todas elas? Mas mesmo se você não lembrasse disso graficamente, você sempre pode transformar isso aqui em exponencial usando a definição de log. Você vai descobrir que o x mais 2 não pode ser o 3 elevado a zero, que é 1 mesmo, era a mesma coisa que eu estava falando em relação ao desenho. Então, o x mais 2 não pode ser 1 e, por isso, o x não pode ser igual a menos 1. É uma restrição extra na f que a g não tinha. Daqui a pouco a gente vai juntar tudo. Mas antes vamos olhar para esse daqui. Fazendo a mesma coisa, transformando para exponencial, eu vou escrever que 3 menos x elevado a zero não pode ser 3, né? Mas isso aqui tá tudo bem, porque 3 menos x elevado a zero é 1 de qualquer forma. 1 já não é 3 mesmo. E de novo, gente, não fica assustado quando você vê uma coisa óbvia, tipo 1 não é igual a 3, tá? Isso só significa que deu tudo certo, não tem nenhum valor de x que você precise tirar daqui do domínio por causa disso, né? Porque não tem nenhum valor de x que esteja fazendo 1 ser igual a 3. Então tá tudo bem. O que você vai sim precisar é tirar o menos 1 do domínio da f, tá? Então o domínio da f é um pouquinho diferente do domínio da g, porque eu tirei mais um ponto do domínio, que foi o menos 1. Agora, anota essa resposta também, porque eu vou botar o desenho aqui em cima, você vai parar de ver, e eu quero apontar umas coisas interessantes sobre o gráfico dessas funções. Olha só, a g está de vermelho aqui e a f está de roxo. Então, o domínio da g deveria ser de menos 2 até 2 e depois do 2 até o 3. E isso a gente está vendo exatamente aqui. A vermelha tem uma assíntota no menos 2, vai subindo, tem outra assíntota do outro lado lá no 2, e então não tem o 2, né? Mas tem sim o intervalo do 2 até o 3, como deveria ter. Só que no 3 ela não tem uma assíntota, ela parece parar naquele ponto ali que é o ponto 3, 0. E o que eu queria apontar para você sobre isso aqui é que isso não significa que g de 3 igual a 0, tá? Aquilo ali vai ser uma bolinha aberta, porque o 3 não está no domínio da g por causa da restrição sobre a base de um dos logs. Então, apesar de não ser assíntota, a gente confia mais nas restrições do que no desenho, tá legal? Era esse o comentário que eu queria fazer. Agora, olha para a função roxa, que é a f. Ela tem esse mesmo problema da bolinha aberta, só que lá do outro lado, onde o ponto menos 2 e 0 está parecendo que faz parte do gráfico da função, só que a gente sabe que não faz, porque aquele ponto menos 2 é aberto no domínio. O ponto menos 1 está claramente aberto no domínio aqui da roxa, porque está com uma assíntota vertical, então esse ponto não está dando problema. Mas o ponto x igual a 2, que também não faz parte do domínio da f, parece muito que o ponto 2, 0 está no gráfico da função roxa. Na verdade, muito mais do que o menos 2, 0 na roxa e o 3, 0 na vermelha que eu já tinha comentado antes, porque aqueles ainda eram extremos do domínio, né? Esse aqui
não é nem extremo, ele é um ponto no meio do caminho que a função no desenho está passando direto por ele, mas a gente sabe que aquele ponto não faz parte do domínio da função. Então, acrescentando aqui essas informações que eu sei ao desenho que foi feito pelo GeoGebra, eu tenho uma representação muito mais precisa do que é essa função, tá? Então, o comentário que eu estou querendo fazer aqui, gente, sobre isso, é que ter o apoio da tecnologia é muito legal para muitos motivos, mas ele não substitui por completo você saber as coisas, tá? Porque tem coisas sempre que a tecnologia não vai estar percebendo. E nesse exemplo foi isso. Vamos fazer um último exemplo só para exercitar mais. Esse exemplo aqui que está também misturando algumas das restrições, né? Você está vendo que nesse caso vai ter uma raiz quadrada, por exemplo, que no exemplo anterior não tinha. E olhando aqui, dá para imaginar que vai ter um buraco no meio da função. Parece que entre -1 e 0 não tem domínio. Parece que tem duas assíntotas verticais, uma aproximadamente no -1,5 e a outra aproximadamente no 0,5. E também me parece que o domínio vai parar no -5, não indo para a esquerda. Essa é a impressão que eu estou tendo olhando para esse desenho feito pelo computador. E agora eu vou fazer as contas usando o que eu sei sobre as restrições de domínio. Então vamos lá, uma coisa de cada vez aqui. Você poderia ir seguindo primeiro na ordem da lista das restrições, ou você pode ir lendo a função da esquerda para a direita à medida que você vai esbarrando nas restrições, você vai anotando, né? Vou fazer dessa forma aqui. Começo com um log numa base x² mais x. Então, tem duas coisas que eu sei sobre a base de um log. Sei que esse x² mais x vai ter que ser maior do que 0 e não vai poder ser igual a 1. Agora, vamos ver o que tem dentro do log, porque o que está dentro do log eu também sei que precisa ser maior do que 0. E o que está dentro do log, nesse caso, é essa expressão 3 mais raiz de x mais 5. Só que dentro dessa expressão existe uma raiz, né? E eu tenho uma restrição de domínio que fala de raiz também. Eu não posso tirar uma raiz par de número negativo. Então, esse x mais 5, de quem eu estou tirando a raiz, ele não pode ser negativo. Ou seja, o x mais 5 tem que ser maior ou igual a 0. Acabaram as restrições, são essas. Agora eu vou resolver cada uma separadamente para depois juntar tudo na resposta. Eu acho que essa última é a mais fácil de resolver, porque é só subtrair 5 dos dois lados e está pronto. A próxima que eu vou escolher, eu estou tentando fazer em nível de dificuldade, tá? A próxima que eu vou escolher fazer é essa daqui, porque essa vai ser uma equação quadrática que eu vou fazer usando a fórmula de Bhaskara, e todo mundo ama a fórmula de Bhaskara, então vamos fazer ela agora. Além de memorizar a fórmula de Bhaskara, a única outra coisa que você precisa saber para usar a fórmula de Bhaskara é que você precisa ter tudo da sua equação do lado esquerdo e só o 0 do lado direito, né? Então foi isso que eu fiz agora. Vamos jogar os números na fórmula. Deu isso aqui, aí vou botar esse 1 mais 4 como 5, lógico. Bom, e já que eu acabei de resolver uma equação quadrática, vamos resolver essa daqui de cima, que é uma inequação quadrática, mas para essa eu não vou usar Bhaskara não, tá? Porque essa é mais fácil do que isso. X² mais x, eu posso fatorar um x, botei um dos x's em evidência ali, né? Então eu já sei as raízes daquela função quadrática, que são o 0 e o -1. Sei também que a função quadrática tem concavidade para cima, porque o número que está multiplicando o x² ali é 1, que é um número positivo. Então, com isso, eu sei que as partes que me interessam, que são as partes onde ela é maior do que 0, são essa e essa partes positivas aqui, antes do -1 e depois do 0. Deixei essa daqui do meio para o final, porque eu sei que está todo mundo com medo dela, né? Uma equação com raiz quadrada, a gente fica com vontade de elevar ao quadrado, e aí dá um monte de problema quando a gente faz isso. Mas calma, um passo de cada vez. Vamos subtrair 3 dos dois lados. Cuidado para não errar coisa fácil esquecendo dos detalhes, pessoal. Quais são os valores de x para os quais uma raiz quadrada é maior do que -3? Todos! Raiz quadrada é sempre maior do que -3, porque raiz quadrada é sempre maior ou igual a 0. Isso aqui não tem nenhuma restrição. Isso é tão restrição quanto aquele outro que falava que 3 tem que ser diferente de 1. 3 é sempre diferente de 1, isso não é uma restrição. E raiz quadrada é sempre maior do que -3, então isso também não é uma restrição. Bom, então agora vamos juntar isso tudo num desenho para ver como é que fica a resposta final do domínio daquela função f ali, né?
Já marquei o menos 5, o menos 1 e o 0, que apareceram aqui, aqui e ali. Essa daqui não tem nada para marcar porque não é restrição. Falta eu marcar esses dois números aqui, que aí eu vou precisar aproximar mais ou menos o valor deles, mas não precisa de muita precisão não, tá? É só para saber onde que eles ficam aqui, tipo, basta saber se é menor do que menos 1 ou maior do que menos 1, por exemplo. Então, se você aproximar mentalmente raiz de 5 como raiz de 4, que é 2, já vai dar tudo certo, tá? Menos 1 menos 2 é menos 3. Dividido por 2 dá menos 3 meios, então tem uma que fica aqui. E a outra, menos 1 mais 2 é 1 sobre 2 meio, que fica do lado de cá do zero. Agora eu quero desenhar essas restrições com muito cuidado para não me confundir. E quem está me dando medo de me confundir é aquela dali, ó. Porque aquela restrição fala ou, tá? Eu não preciso ser ao mesmo tempo menor do que menos 1 e maior do que 0. Se fosse isso, não tinha nenhum valor de x que atendesse. Mas aqui tem. O nosso número pode ser vermelho do lado esquerdo ou vermelho do lado direito, mas ele tem que estar dentro do vermelho, ou seja, entre o menos 1 e o 0 é o que não pode. Agora, de outra cor, vamos marcar essa daqui, maior ou igual a menos 5. Então, o nosso número, para dar certo, ele tem que atender tanto ao vermelho quanto ao azul. Ou seja, o buraco aqui continua não dando certo porque já não dava certo no vermelho. Independente do azul estar passando por cima, esse aqui não tem. Esses vermelhos aqui que estavam dando certo continuam dando certo, porque o azul está cobrindo eles também. Mas aqueles vermelhos do lado de lá, tem alguns que continuaram funcionando porque também são azuis, mas tem aqueles ali de antes do menos 5 que não funcionam mais. E eu também tenho que excluir esses dois números aqui pontualmente, né? Vou fazer isso colocando uma bola aberta aqui e uma bola aberta aqui. Ou seja, quem vai acabar sendo válido aqui, atendendo a todas as restrições ao mesmo tempo, é esse intervalo, esse e esse. Aí eu traduzi esses 4 pedaços escrevendo em notação de intervalo aqui embaixo, prestando atenção para os abertos e fechados, porque só o menos 5 era fechado. O resto era tudo aberto. E essa é a resposta do problema. Estou colocando aqui na tela várias outras funções para caso você queira exercitar um pouquinho, tá? Mas não tem nada de particularmente interessante nessas funções especificamente, não. São coisas quase que aleatórias que eu digitei aí para você treinar, não só identificar as 5 restrições de domínio das quais a gente falou, como também exercitar essa resolução de equações e inequações que você precisa fazer para juntar todas as restrições no final. Pessoal, tem uma última restrição que eu quero acrescentar na lista depois dessa, mas repara que eu fiz a bolinha até de uma cor diferente, tá? Ela tá roxa em vez de vermelha, porque essa restrição aqui ela é muito mais questionável do que todas as outras, tá? Quando tem x no expoente, a base tem que ser positiva. Isso se refere a um problema que eu já mencionei antes nesse vídeo, né? Que se você tem uma base negativa e um expoente aqui que é um número inteiro, por exemplo, 2, menos 3 ao quadrado não tem problema nenhum, é menos 3 vezes menos 3 que é 9. Menos 3 elevado a menos 3 também não tem problema nenhum, tá? Porque um expoente negativo a gente pode sempre fazer 1 sobre. Então fica 1 elevado ao menos 3 ao cubo, que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, dá menos 27. Então menos 3 elevado a menos 3 dá 1 sobre menos 27, que não é nem um pouco problemático. Mas esses expoentes que funcionam sem problema são só os números inteiros. De novo, qualquer outra coisa que eu colocar aqui vai ser um problema, um exemplo mais claro sendo o meio, porque aí raiz de menos 3 não dá para fazer. Então, quando eu coloco um x no expoente, bom, não vai dar certo, né? Você também sabe que função exponencial com base negativa também não existe. Não foi isso que eu te mostrei no início do vídeo, porque eu estava te mostrando as logarítmicas, mas as exponenciais vale a mesma coisa, onde função exponencial de base maior do que 1 é crescente, como essas vermelhas aqui, função exponencial de base entre 0 e 1 são decrescentes, como essa azul aqui, e base negativa a gente não trabalha por esse motivo que eu estava falando agora. Só que, por outro lado, também não é verdade dizer que base de potência nunca pode ser negativa.
Se eu fizer ao contrário, o x elevado a menos 3, o domínio dessa função aqui é quase todo mundo. O único número que não pode é o zero, porque aí eu estaria dividindo por zero, mas isso é outro problema. Mas você vê que aqui tinha pouco problema porque o expoente dessa base era inteiro, era menos 3. Se o expoente fosse meio, aí dava raiz de x, que a gente já sabe que cai na segunda restrição, não pode tirar raiz de negativo, e aí sim a base não pode ser negativa. Ou seja, a base pode ser negativa ou não pode ser negativa? Depende, né? Depende do expoente. Se o expoente for menos 3, em geral pode. Se o expoente for meio, negativo não pode. E se o expoente for x, ou depender de x de alguma forma, se for uma função de x, aí você não sabe se o expoente vai ser um número inteiro e a base negativa está ok, ou se o expoente vai ser um outro número e aí a base negativa não vai estar ok. Por isso que eu fiz essa frase dessa forma. Quando tem x no expoente, a base tem que ser positiva, porque aí alguns números vão poder o negativo e outros não podem, e de novo a função você quer que seja uma coisa contínua, então é melhor tirar todo mundo do que deixar só alguns pontinhos. E o exemplo mais óbvio para ver isso é exatamente a função x elevado a x que eu tinha escrito no quadro agora, tá? Que é essa função que a gente está vendo de vermelho aqui na tela. Ela é uma função interessante até, né? Ela tem um ponto de mínimo ali, em algum lugar entre o 0 e 1, né? Que talvez seja um pouco surpreendente. Mas você vê que ela não tem o lado esquerdo. Então, a função vermelha na tela está seguindo essa restrição que eu escrevi de que ela tem um x no expoente e, portanto, a base dela não pôde ficar negativa. O lado esquerdo todo da função desapareceu. Só que, no mesmo desenho, eu coloquei uma outra função de uma cor muito mais discreta, é amarelinho claro, gente, vê se você está conseguindo ver aí. E a função em amarelinho claro, do lado direito do plano cartesiano, você não está enxergando porque ela coincide com a função vermelha, tá? Só que a função amarela, ela continua para o lado esquerdo e ela continua de uma forma também interessantíssima, né? Ela tem um máximo local ali, ela tem uma assíntota horizontal do lado esquerdo. E a expressão daquela função amarela era algo que deveria ser igual a x elevado a x, porque era x ao quadrado elevado a x sobre 2. Potência de potência, você multiplica os expoentes, esse 2 vai cancelar com esse 2, ficando só x elevado a x. E, de fato, as duas funções estavam idênticas do lado direito do plano cartesiano. É só que a vermelha não tinha um lado esquerdo e a amarela conseguiu burlar essa regra porque a base dela era x ao quadrado, que era sempre um número positivo. Bom, então eu espero que esse exemplo esteja te mostrando por que quando eu coloquei essa sexta regra eu falei que ela era questionável. Porque da mesma forma com que essa função conseguiu burlar a regra para esse exemplo, qualquer outra função que você tenha onde essa regra se aplicaria, como essa coisa feia aqui, que vai ser um dos exemplos que eu vou te mostrar daqui a pouco, você poderia fazer a mesma coisa. Então aqui você tem uma outra função que é, para todos os efeitos, igual àquela dali, mas que tem uma base que é sempre positiva, porque é um número ao quadrado. Então, para que serve uma restrição se toda vez que ela aparece, você tem um truquezinho para burlar essa restrição? Foi por isso que eu chamei ela de questionável. Mas eu também não estou querendo dizer com isso que a regra não deveria existir, não, tá? Porque o truque, ele nada mais é do que um truque. Veja bem, no exemplo que eu tinha dado que funciona do x elevado a x, que é o menos 3 elevado a menos 3, a gente viu que isso dava 1 sobre menos 3 ao cubo, que é 1 sobre menos 27. Enquanto que se eu aplicasse o truque aqui, botando o quadrado dentro e o sobre 2 no expoente do lado de fora para compensar, eu tenho que menos 3 ao quadrado dá 9. Então eu ficaria com 9 elevado a menos 3 meios, que lidando com o expoente negativo é 1 sobre 9 elevado a 3 meios, que é 1 sobre 27. Não é 1 sobre menos 27, como deveria ser, tá? Então, o problema do truque é que ele gera uma outra função que é absolutamente equivalente à sua função original nas partes que já estavam sem problema, nas partes onde a base já era positiva, que foi o motivo pelo qual a função vermelha e a função amarela ficaram iguais
no desenho que a gente estava olhando. Só que, nas partes problemáticas, ela inventa um desenho para fazer, é um desenho interessante até, mas é um desenho desta outra função, porque se você fosse trabalhar com a sua função original, o truque não concorda com a sua função naqueles poucos pontos onde poderiam estar incluídos no domínio, né? Que são os pontos de expoentes inteiros. Ou seja, pessoal, muito questionável, não vou tentar te convencer nem que sim, nem que não, que essa regra deveria estar incluída na lista de restrições de domínio, tá? Vou deixar vocês darem as suas opiniões aí nos comentários. Eu também não tenho muita opinião formada sobre esse assunto, não. Mas o que eu quero é te mostrar alguns exemplos que eu preparei. Então, a gente tem aqui o seno de x elevado a x. Essa função eu achei que ficou linda para convencer as pessoas de que quando tem vários pedaços no mesmo gráfico, não significa que são várias funções separadas. Isso aqui é uma função só, com vários pedaços, e os pedaços parecem super diferentes entre si. Mas o que está acontecendo? Seno de x, que está na base, seno de x é aquela coisa que fica oscilando, né? Ela tem muitos intervalos onde ela é positiva, então temos uma base positiva que está tudo bem com aquele x no expoente, mas ela também tem vários intervalos onde ela é negativa. Então, a base negativa não fica bem com aquele x no expoente, e é por isso que a gente está vendo vários buracos no domínio dessa função aqui. Nessa outra, eu resolvi brincar com o seno também, porque ele é muito interessante, mas eu botei o seno no expoente dessa vez. E o seno no expoente não causa um domínio tão interessante assim, porque quem está mandando nessa restrição de domínio é a base, né? E na base eu botei aqui uma função quadrática, x² menos 50, ou seja, tem um buraco no meio da função que está fora do domínio. Mas, de resto, a função está continuando existindo aí, apesar do seno esquisito no expoente. E nesse desenho, pode ficar um pouco duvidoso, um pouco ambíguo, se tem outros buracos ou não, tá? Porque a gente está vendo a função crescer bastante aí para a esquerda e para a direita, de forma que tem aparentemente uns buracos. Mas esses buracos são só porque a janela onde eu estava desenhando não estava grande o suficiente, tá? Aqui nesse outro desenho a gente tem a mesma função onde o eixo y está mostrando agora números bem maiores, e você pode ver que aquilo ali não eram buracos no domínio, não, eram só partes que não estavam aparecendo no desenho mesmo. Então foi isso, gente. Essa parte final, eu tenho certeza que algumas pessoas gostaram de ouvir essa maluquice e outras pessoas não. Mas o mais importante do vídeo era a parte inicial, tá? Eram os exemplos tradicionais, para você saber lidar com as restrições de domínio que envolvem logaritmo, que só pode tirar log de número positivo, que a base só pode ser positiva e que a base não pode ser 1. Se você entendeu aqueles exemplos, se você conseguiu fazer os exercícios, parabéns, era esse o objetivo do vídeo.